Boa noite, pessoal. Vamos entrando, nós vamos começar a live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos vamos tratar do tema enfermagem e odontologia, onde nos encontramos na segurança do paciente. Olha que tema interessante. A SOBEC sempre procura trazer discussões multidisciplinares aqui para as nossas lives. Hoje o foco é a parceria com a enfermagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos hoje aqui para conversar com as cirurgiões dentistas que vão trazer um pouco para nós das questões importantes relacionadas com a segurança do paciente. Então, eu gostaria de apresentar primeiramente as cirurgiões dentistas. Enquanto isso, nós vamos aguardando a minha parceira e moderadora Gessilene, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a Ana Clara Ribeiro Belo dos Santos, que é especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa. Boa noite, Ana Clara. Boa noite a todos. Eu agradeço, em nome da Anvisa, o convite da SOBEC, parabenizando pela iniciativa. Nós estamos trabalhando arduamente com o tema na assistência odontológica e é um prazer estar aqui, estar falando mais uma vez sobre esse tema que nós temos tanto interesse, né? E agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, nós que agradecemos. Eu também gostaria de apresentar a Soraya Marangoni, que é coordenadora do curso de odontologia da Universidade de Franca. Soraya, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a SOBEC e parabenizar também pela iniciativa. É um tema de extrema relevância. Nós estamos vivendo um momento muito importante de mudanças na odontologia, com a nova regulação, e eu acho que trazer esse tema para conversar, para debater a respeito, enriquece ainda mais esse momento, né? Eu acho que é um momento, assim, valiosíssimo, que a gente pode ter muitas trocas e trabalhar essa integração, né? Esse trabalho em equipe na saúde. Fico muito feliz. Realmente é um tema muito importante e a gente espera que vocês aproveitem bastante, né? Então, a gente espera que os nossos ouvintes consigam sair com mais segurança para poder trabalhar junto à equipe odontológica, que é uma equipe muito importante dentro da equipe multidisciplinar, né? Para nos ajudar, para que a gente consiga trabalhar com as melhores práticas, com as melhores evidências. Enquanto a gente aguarda a minha colega e moderadora Gessilene de Souza Barbosa, eu gostaria de destacar alguns recados para vocês. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o site da SOBEC e dizer que nós estamos com vários cursos disponíveis com as inscrições abertas, tá certo? Além disso, nós teremos um curso presencial e também com transmissão ao vivo sobre o manejo da via aérea, que acontecerá agora no dia 28 de março, certo? Também gostaria de chamar a atenção aos combos especiais para quem compra curso com as diretrizes práticas recomendadas da SOBEC. O preço está imperdível, certo? Além disso, eu gostaria de destacar que agora no dia 14 de março ocorrerá em Belém do Pará uma jornada da SOBEC. E no dia 11 de abril, em João Pessoa, também teremos uma jornada da pessoa.
da SOBEC. Lembrando que os associados não pagam para participar das jornadas. Além disso, há várias vantagens para as pessoas que são associadas. Os livros, e-books que a SOBEC tem, os cursos que a SOBEC oferece, o congresso que vai acontecer esse ano, todos esses eventos que nós oferecemos, ou essas publicações que nós oferecemos, elas são oferecidas com preços especiais para os associados. Então, aproveitem que vocês têm muitas vantagens. Nós estamos com uma promoção das diretrizes da SOBEC. Então, para não associados, ela está saindo por R$ 239,90. E para os associados, apenas R$ 199,90. Então, aproveitem essa promoção. Além disso, eu gostaria de destacar que nós temos disponibilizados livros e e-book sobre as boas práticas na gestão do instrumental cirúrgico. Inclusive, nesse livro, nós temos um capítulo referente aos instrumentos odontológicos. Inclusive, também, nós temos o e-book em espanhol também. Foi feita uma versão em espanhol para atender principalmente a América Latina, os nossos parceiros da América Latina. Bom, finalizando os meus recados, então eu gostaria agora de apresentar a minha colega enfermeira e moderadora, Gessilene de Souza Barbosa, que é gerente técnica de produtos e qualidade da Cispac Medical. Seja bem-vinda, Gessilene. Gente, então, eu acho que eu vou começando, deve ter acontecido alguma coisa com a Gessilene, então eu vou dar encaminhamento à nossa live, tá? Eu vi que tinha entrado aqui, mas não é ela. Talvez ela tenha tido algum problema de comunicação, certo? Então, para a gente iniciar, eu gostaria que a Ana Clara falasse um pouquinho sobre a segurança do paciente. Eu acho que a Ana Clara teve um problema também. Caiu também? Então, Soraya, para você, eu queria falar um pouquinho sobre os riscos, né? A gente fala muito em segurança do paciente e quando a gente conversa sobre segurança do paciente, a gente conversa sobre riscos. Então, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre por que é importante gerenciar os riscos, a qualidade e segurança do paciente nos serviços que prestam assistência odontológica. Bom, o gerenciamento de riscos na assistência odontológica, eles vão contribuir para as metas internacionais, né? Então, é importante que a gente, como alguém que integra a equipe de saúde, que a gente contribua para essas metas internacionais. Então, o gerenciamento desses riscos, no caso da odontologia, eu acredito que ainda seja algo a ser incorporado, culturalmente falando, né? Ou seja, a Ana Clara voltou. Então, ainda nós estamos investindo, né, nessa incorporação mesmo, né, dentro da cultura de segurança do paciente, e acredito que as condições mais recentes regulatórias vão favorecer para esse caminho, para que a gente possa trilhar esse caminho juntos. Desculpem, acabou, não sei o que aconteceu. Tem problemas, a gente sabe que a internet, a gente toma todo cuidado, mas às vezes a gente tem alguns problemas, né? Então, a gente estava falando sobre a questão do gerenciamento de riscos e realmente
as novas as legislações, SRDC nova, eu acho que vai ajudar bastante essa questão do gerenciamento de risco, vai dar mais subsídios para os profissionais para trabalharem com esse gerenciamento de riscos, né? Eu queria que a Ana Clara falasse um pouquinho para mim sobre a segurança do paciente, né? O que vocês entendem por essa segurança do paciente, quais são os focos, né, mais importantes relacionados à segurança do paciente. Então, a gente entende a segurança do paciente como a OMS, né, ela conceitua, entendendo que a OMS desde o início, né, quando lançou a Aliança Mundial de Segurança do Paciente de 2004, vem trabalhando com o tema, fazendo orientações importantes para o serviço de saúde. A Anvisa tem trabalhado, né, dentro desse tema, instrumentalizando o profissional com relação a esses conhecimentos. Então, em 2009, a OMS publicou na publicação Estrutura Conceitual para a Classificação de Segurança do Paciente, conceituando como redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Então, vinculando a questão do evento adverso. Mas a gente vê que houve uma evolução, pois em 2021 a OMS já publicou um plano global de segurança do paciente, onde ela conceitua como uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes do cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminua riscos, reduz a ocorrência dos danos evitáveis, torne os erros menos frequentes e reduz o impacto do dano quando isso ocorrer. Então, esse conceito, ele traz, né, de forma ampla, né, as ações para a segurança do paciente. Nesse mesmo documento, a OMS coloca também a importância de ações estratégicas integradas de vários atores, entendendo essa complexidade da segurança do paciente. Então, vocês trazem um tema bastante interessante, que é a questão da interação multidisciplinar, né? E a gente vê com muitos bons olhos, porque a gente vê a importância do serviço de saúde, dos profissionais estarem empenhados, né? E principalmente nos serviços multidisciplinares, onde o dentista ele atua com o profissional de enfermagem, a gente vê um ganho muito grande, porque o dentista ele tem uma formação mais tecnicista. E o profissional de enfermagem, ele traz mais essa sua bagagem, expertise na questão da qualidade, na questão dos protocolos, né? Os próprios procedimentos operacionais padrão, na organização dos processos de trabalho, que é fundamental para a segurança do paciente. Então, além disso, né, esse documento da OMS traz a importância das ações das instituições governamentais, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, das organizações de interesse no tema, né, como a SOBEC, a participação dos pacientes. Então, é fundamental, é um tema bastante instigante e que vem trazer, né, a responsabilidade de todos, para que a gente tenha serviços mais seguros. E eu queria só, nesse sentido, que a gente está trazendo o conceito de segurança do paciente, que a gente já trouxe também a questão da formação do dentista, trazer também que a segurança, ela é uma dimensão da qualidade. Então, é uma dimensão indissociável, né? Então, a OMS traz em suas publicações, especialmente a publicação de 2018, que o serviço de qualidade ele deve ser efetivo, seguro e centrado no paciente. Então, para que esses benefícios sejam alcançados, o cuidado deve ser oportuno, equitativo, integrado e eficiente. E muitas vezes o dentista, ele associa a qualidade do procedimento, do equipamento, do dispositivo médico que ele está utilizando. Então, esse conceito precisa estar absorvido, né, e realmente fazer parte da nossa rotina, sabendo a importância de ter um serviço seguro. Então, a gente tem trabalhado esse tema, tem trazido também outras instituições, né, como a Beno, que trata da questão do ensino, para que esse conhecimento realmente seja difundido e aplicado na prática, né, do profissional. Então, é isso. Eu queria, não sei se eu
a Soraya falou um pouco de gerenciamento de risco, mas eu queria falar também depois sobre isso, se tiver oportunidade, porque a gente tem trabalhado arduamente nesse processo, entendendo a importância desse gerenciamento de risco. Nossa norma, que foi publicada agora em dezembro, ela é baseada no gerenciamento de risco. Então, já traz essa perspectiva, né, de qualidade, de segurança e também de gerenciamento do risco. Obrigada. Eu que agradeço, eu acho muito importante essas considerações. Inclusive, a gente pensa muito quando pensa assim, na segurança do paciente, com esse vínculo com os cirurgiões dentistas, né? A questão de melhorar mesmo a eficácia da comunicação, porque isso é uma questão que envolve toda a equipe multidisciplinar. É uma das dificuldades que eu acho que todos que fazem parte dessa equipe que cuida do paciente, às vezes tem, né? Acho que também outra questão importante que envolve também muito a odontologia é a questão da redução dos riscos de infecção, né? E eu acho que no decorrer dessa live nós vamos conseguir conversar um pouquinho sobre isso, né? E nos casos de cirurgia, a gente tem toda aquelas questão dos protocolos, do checklist de cirurgia segura, da garantia que realmente tudo dê certo para o paciente, né? E a gente vê os cirurgiões dentistas, principalmente os bucomilos, né? Que estão mais no centro cirúrgico com a gente, mas a gente, assim, pensando até um pouco mais no hospital, porque a gente pensa, a gente é da área de enfermagem perioperatória, né? Nós temos, inclusive, aqueles pacientes que fazem atendimento clínico nos hospitais, que a gente conta com a ajuda dos dentistas. E hoje, tantos atendimentos, né? Até para os bebês, né? Graças a Deus, eu acho que os atendimentos no hospital melhoraram muito, aumentou a participação dos cirurgiões dentistas nesse sentido, né? E aí, eu queria também, Ana Clara, perguntar para você, por que é importante a gente gerenciar esses riscos e quais seriam, talvez, a importância dessa notificação, né? Qual a importância de notificar incidentes e eventos relacionados à assistência odontológica? Aí são várias questões. Então, o que a gente vê? A OMS, ela traz a questão do risco, né, publica as estimativas de risco. Então, o risco da ocorrência de eventos adversos é um grave problema de saúde pública mundial, né, que ocorre nos países independente da sua renda e também nos serviços independente da sua complexidade. Então, os dados da OMS estimam, né, que em países de alta e baixa renda, 4 em cada 10 pacientes sofrem eventos adversos em serviço de atenção primária e ambulatorial, né? Então, a gente não pode pensar só na questão de hospital também, né? E, assim, um dado importante, né, que é nosso alento, é que se o serviço ele adotar medidas efetivas de gerenciar esses riscos, ele vai prevenir cerca de 50% desses eventos nos hospitais e 80% nos serviços de atenção primária e ambulatoriais. Então, isso reforça a importância, né, de ter medidas efetivas de gerenciamento de risco. Só que a gente só consegue gerenciar o risco, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente conhece, identificar os riscos, avaliar e tratá-los. E, nesse sentido, a notificação, ela funciona, né, como uma evidência, né, são evidências que a gente tem o conhecimento a partir da notificação, a gente precisa identificar o que está ocorrendo nesse serviço. E aí, a gente tem, desde setembro de 2025, em junho de 2025, nós fizemos uma atualização do nosso sistema de informação. Nosso sistema de informação, desde 2014, Notivisa, ele recebe notificações dos núcleos de segurança dos pacientes de serviço de saúde, além de ter um formulário também específico para notificação pelos pacientes, acompanhantes e familiares. E aí, nós fizemos, por meio dessa atualização, a gente teve a inserção de eventos adversos específicos da assistência odontológica.
Então, foi um trabalho, né, que a gente contou com a participação de profissionais, experts na área, de segurança do paciente, de qualidade. A professora Tatiane Paranaguá, da UNB, né, colaborou conosco também nesse processo. E aí nós tivemos a inserção desses eventos, e hoje nós estamos, em dezembro nós tivemos a publicação da norma, né, da RDC 1002, que trata e traz, dentre os seus requisitos sanitários, a obrigatoriedade da instituição do núcleo de segurança do paciente ou para os serviços individuais, que o representante, né, o responsável técnico, desculpe, ele assume esse papel do NSP no serviço de saúde e possa fazer a notificação regular de todos os incidentes ocorridos, incidentes e eventos adversos ocorridos nos serviços. Então, a gente tem o acesso ao sistema e aí temos uma nota técnica, que é a nota técnica GVIM GGTES Anvisa número 10 de 2025, que orienta o serviço sobre essa notificação, entendendo que pode ocorrer no serviço eventos gerais, né, e também eventos específicos, né, e a gente tem também uma lista de eventos adversos, onde a gente incluiu a exodontia de dente errado, né, por incrível que pareça, eu falo isso, né, nas palestras, porque as pessoas às vezes pensam, olha, isso é coisa de pessoal que não presta atenção, é um país que bate ainda, mas a gente vê, desde 2018, a notificação de dente errado consta na lista de Never Events, monitorado lá pelo NHS do Reino Unido. Então, é algo assim que é relevante, né, e que pode ocorrer. Então, a gente tem sempre que ter essa percepção de que pode ocorrer comigo ou com qualquer pessoa, né, qualquer profissional, porque eu também trago muito isso da autoconfiança que o profissional tem. Isso é outro ponto, né, que tem que ser discutido. Eu acho que é importante. O profissional, ele recebe o diploma, mas ele não recebe a capa do super-herói quando ele se forma. Então, ele tem que ter essa percepção de que ele está propenso a errar, ele continua sendo um ser humano. E ele precisa adotar medidas efetivas para reduzir esse risco. Obrigada. Desculpa que eu me empolgo com o tema e aí a gente vai. Não, mas é ótimo. Eu acho que você vem trazendo algumas informações, assim, algumas novidades também para a gente, né? Porque às vezes a gente fica mais fechado naquele ambiente hospitalar, mais vendo notificação do serviço médico e assim, de erros também da nossa parte, né? De erros da enfermagem, de erros da farmácia, a gente acaba convivendo mais com esse meio do erro médico, do erro de enfermagem, de um erro, às vezes, de uma farmácia, né? Mas, e assim, esse olhar um pouco fora do hospital, para as clínicas, para os consultórios, a gente, às vezes, não tem tanta convivência, né? Para saber, mas é super importante essas questões, porque elas também permeiam o atendimento hospitalar, né? Nós podemos ter esses tipos de atendimento. Eu vou dar uma paradinha de novo para apresentar a Gessilene, que é a minha parceira, né? Boa noite. Minha colega enfermeira, Gessilene de Souza Barbosa, enfermeira gerente técnica de produtos de qualidade da CISPAC Medical. Seja bem-vinda, minha parceira, e vamos então dar continuidade ao que a gente estava conversando, né? E você quer fazer alguma pergunta em relação aos eventos, aos incidentes, para a Ana? Boa noite a todos, primeiramente. Desculpe aí o equívoco, né? Tecnologia é assim mesmo. Eu quero agradecer a participação aqui com vocês nessa atividade tão importante, né? E dizer que é uma honra participar junto à CISPAC, a SOBEC e as doutoras aí com tanta expertise nesse assunto, né? Eu acho que é uma colaboração muito grande para a sociedade e para a segurança do paciente, que pode ser qualquer um de nós, né? Então, dando continuidade aí à moderação, né, Ana? Estamos juntas. Eu gostaria de dar sequência aqui, perguntando para a doutora sobre a relevância da notificação dos eventos adversos. Vocês já citaram alguns,
Por que que é tão importante notificar, doutora? Pode ser a doutora Ana Lúcia, né? Ela já começou, já Claro. discorreu bastante, e eu acho que podia continuar. Qual que é a relevância da notificação de um evento adverso, né? Desses incidentes não esperados, que não estão dentro da nossa expectativa? Por que que é tão importante? Doutora, tudo bem? Eu acho que ela caiu. Ela Ah, está parada, então eu vou passar uma pergunta para a doutora Soraya, tá? Enquanto a gente Eu caí, aguarda, gente. o voltou! pessoal caiu. Voltou! Às vezes desculpa que eu fui mexer aqui para ver o dado. Eu tô Então, com a doutora Ana Clara, né? Ana Clara, obrigada. Outra. Mas, doutora, eu vou repetir a pergunta, tá? Dando continuidade à sua discussão, falando dos eventos, das notificações, eu gostaria de saber qual que é a relevância de notificar um acidente, né? Um evento adverso, seja qual for ele. Por que que é tão importante o registro? Certo. Então, a notificação, ela traz benefícios, né? Benefícios para a instituição, benefícios para os gestores. Por quê? A partir da notificação, eu posso identificar os riscos potenciais, eu posso promover a melhoria dos meus processos de trabalho, eu crio uma cultura de investigação e aprendizagem com as falhas, e eu subsidio a tomada de decisão pelos gestores locais. Então, a notificação é um processo importantíssimo e que deve ser estimulado, né, nos serviços. Desde 2013, nós tivemos a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e ele traz como estratégia de implementação justamente isso, a notificação e a garantia de retorno aos notificantes. Então, como uma estratégia de implementação do programa, entendendo que é importantíssimo a gente conhecer a nossa realidade, né, ter essas evidências. A gente vem frisando, reforçando junto aos serviços, que esses dados, eles são tratados de forma confidencial, né? Então, a Anvisa não tem o menor interesse de divulgar, né, dado nenhum. Quando nós divulgamos, são análises de dados agregados. Então, justamente, nós não expomos dados de quem está notificando. O interesse realmente é trazer, né, a realidade por meio desses dados. Então, principalmente para o dentista que está começando agora, né? E, assim, a gente não tem muitos dados ainda de notificação, eu acho que eu comecei a falar, porque, como a gente teve a nota técnica, a publicação da nota técnica foi em setembro, né, após a atualização do Notivismo, que foi em julho, nós tivemos a publicação da norma agora em dezembro, então é pouco tempo. Então, a gente está nesse período realmente interessante, né, de estar estimulando a notificação pelo profissional. Que a gente sabe que a notificação é algo ainda meio que tem um tabu, né? E a gente sabe, até pela experiência da notificação compulsória, né? Que temos uma subnotificação. Imagine a notificação de evento adverso. Então, o profissional ele pode pensar que ele está assinando uma confissão de culpa quando ele assina, quando ele notifica. Mas não, ele tem todos esses benefícios que eu falei. E aí a gente tem esse documento orientativo, né? Temos notas técnicas específicas, temos a obrigatoriedade de notificação que está expressa na RDC 36 e também na 1002 de 2025, que é a norma específica, né? Para os serviços que prestam assistência odontológica. Então, nesse momento, a notificação é obrigatória, né? Para todos esses serviços. Na norma, a gente tem uma separação entre serviços de modalidade intraestabelecimento e extraestabelecimento, sendo que o serviço de extraestabelecimento, os serviços móveis, portáteis, né, eles têm que estar vinculados a uma modalidade intraestabelecimento. E é dentro desse serviço de intraestabelecimento que nós vamos ter o núcleo de segurança do paciente ou o responsável técnico que vai estar notificando. No momento, o nosso sistema, ele apenas está preparado para receber notificações de serviços em interestabelecimento inscritos no CNPJ. A gente está passando por um momento também de transição no nosso cadastro. O cadastro, ele é uma etapa preliminar para a notificação. Então, todos aqueles que vão ter acesso aos
sistemas geridos pela Anvisa precisam realizar essa etapa de cadastro, e no momento ela só aceita serviços inscritos no CNPJ. Então, hoje todos esses serviços têm que notificar, e a exceção são os consultórios individuais que funcionavam previamente à publicação da nossa norma, porque esses serviços eles não estão no escopo da 36. A 36 ela se aplica a todos os serviços, mas ela tem como exceção, né, os serviços dos consultórios individualizados, serviços móveis de atenção domiciliar e laboratórios clínicos. E a RDC 1002 ela já é mais abrangente, já inclui esses serviços. Então, eu não sei se ficou claro, mas todas as informações elas estão na nossa nota técnica. A nossa nota ela está em processo de revisão para abranger agora a questão da publicação da norma 1002. Tivemos também a atualização do documento Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente e Serviços de Saúde, 2026-2030, que é um documento que ele norteia as ações da vigilância sanitária, mas tem que ser de conhecimento do serviço. E também tivemos a instituição da Câmara Técnica de Gerenciamento de Risco, né, na assistência odontológica, CETEG. Então, isso também é um espaço onde vamos ter essa atuação multidisciplinar, atuação de diferentes instituições que vão nos ajudar, né, em projetos institucionais para promover a cultura de segurança nos serviços odontológicos, também, né, nas questões de segurança do paciente relacionadas à prevenção e controle de infecção, né, a gente conta também com a colaboração de vocês, a SOBEC, nesses temas, né, e na produção de documentos, né, em ações, né, que possam promover essa segurança do paciente no serviço odontológico no país. Muito Obrigada. importante, doutora, toda essa questão, todo esse seu esclarecimento. Então, nós podemos dizer que as notificações são importantes por conta de prevenção, né, de recorrência, e também gera aprendizado. Então, nós temos que ter a consciência, de entender uma cultura não punitiva, né? Então, as pessoas não podem ter medo, tem que pensar que será para a melhoria do processo. Aí eu vou aproveitar o gancho e perguntar sobre dois conceitos que no hospital, para nós, é muito claro já. Mas eu não sei se no cenário odontológico isso é comum. Sobre evento sentinela e rede sentinela, né? Então, a senhora poderia discorrer um pouquinho sobre isso, a diferença dos dois? E quando que uma instituição pode ser rede sentinela, participar, né, da rede credenciada? Como que é isso? A rede Sentinela é uma rede de hospitais, né, que auxiliam a Anvisa nesse processo, né, na identificação dos eventos adversos. Eles têm notificado, eles têm nos ajudado muito nessa questão também, na identificação de problemas, né, pós-mercado, né, de equipamentos e de outras questões. Dispositivos médicos, né? Porque quando acontece um erro, ele nesse sentido dos equipamentos, dos materiais, eles são fundamentais no processo de recuperação da saúde do paciente, né? E é uma coisa alheia ao processo. Então, ele não faz parte, não faria parte do processo. E um dano dessa natureza, com um dispositivo médico, com um equipamento, quando ocorre, isso pode ter recorrência. Então, notificar um fato assim é super importante, né? Sim, até para a questão de rastreamento, né? Porque se ocorrer um evento adverso com equipamento em um estado, é possível fazer esse rastreamento, né? E conseguir, né, de forma proativa, identificar, né, em outros serviços, outros estados. Então, é fundamental essa ação dos hospitais sentinela. Com relação ao evento sentinela, porque eu não sei se você se refere essa questão do pós-mercado ou a questão a gente ficou com receio, né, desde quando foi instituído o Notivisa como sistema para essa notificação, a questão dos never events, que é também chamado de evento sentinela.
Então, são os Sim. eventos que nunca devem ocorrer no serviço de saúde. E não Então, estão relacionados à doença, é isso, né? para que não houvesse essa confusão, então a gente deixou a nomenclatura que é utilizada, né, em outros países de never event mesmo. Então, como eu disse, né, a gente tem uma lista que são 30 never events, né? Esses eventos, eles são eventos catastróficos, que Isso. a sua ocorrência é indicativo de que nós precisamos ter ações imediatas, né? E que possam prevenir a ocorrência de danos semelhantes. Então, há exemplo, né, de contaminação na administração do oxigênio, gases medicinais, um desaparecimento de um corpo do recém-nascido, né, a retenção não intencional de corpo estranho após a cirurgia, o óbito de um paciente, né, pós-operatório, um paciente ASA, classe 1. Então, e nessa lista nós incluímos, né, exodontia de dente errado, né, que é catastrófico, né? A pessoa vai para fazer uma exodontia de um dente e tem o outro dente extraído. Então, isso é um dano, né? Dentro de cada especialidade, os danos catastróficos, eles são diferentes, né? Para um paciente perder um dente, imagina, isso é uma coisa terrível, né? Sim, com certeza. Cirurgias erradas, né, lado errado, como a gente vê, né, que acontecem vários eventos adversos em vários tipos e complexidades de serviços de saúde. Procedimentos, né? Sim. Tá ótimo, bastante esclarecedor, doutora. Ana, passo a palavra a você, continuar, obrigada. só para a gente fazer essa interação, ficar mais... Eu tenho uma pergunta ainda para complementar, que tem uma ouvinte com uma dúvida, se a Magna, né, se, por exemplo, quem é CPF, quem não tem um CNPJ, não vai notificar, tem previsão para isso entrar numa notificação? Como é que está essa situação? Não, ainda não temos, porque a gente está nesse processo de transição. Então, nessa primeira etapa é para quem tem CNPJ. Mas não se preocupe, que nós estamos trabalhando nesse processo, porque depende de outra área da Anvisa, né, que cuida da questão de cadastro, e a gente está realmente ansioso para que esse processo seja viabilizado, né, para que a gente possa receber essas notificações, porque a intenção é realmente trazer esse gerenciamento de risco, notificação, monitoramento desses eventos para todos os serviços, né. Então, a gente pede um pouquinho de paciência. Em breve nós teremos essa disponibilidade. Doutora, hoje, pela nova RDC 1002, quem notifica é o RT, correto? Para os serviços, os consultórios individuais. Para os serviços, né, com mais de uma equipe, né, a gente tem a obrigatoriedade de instituição do NSP, que é o Núcleo de Segurança do Paciente. Isso. Que sempre ele é capitaneado por um RT, né? Sim. Ele organiza, ele está à frente, né? Isso mesmo. Sim, é importante que o serviço ele se adeque, né? Porque a gente entende, às vezes é um só profissional, mas a gente não deixa de existir os riscos, né? Então ele precisa assumir essas atribuições, né, do NSP, incluindo a notificação. Ele precisa promover a segurança do paciente no serviço, né? Ter ações de gerenciamento de risco, engajar os profissionais. Então, tudo isso a gente trouxe um pouquinho também, a gente fez um manual, né, temos um manual específico de instituição do NSP, mas temos um manual voltado para a qualidade e segurança do paciente na assistência odontológica. E aí trata disso, né, dessa questão, às vezes, peculiar do serviço, de ter apenas uma pessoa, mas ele não pode negligenciar, né, essas ações, ele precisa ter essa percepção de risco e realmente atuar em prol da segurança do paciente. Perfeito. Mas o importante é que estamos avançando, né? A pandemia fez a gente parar um pouco, olhar para outras coisas, agora faz um tempo que as coisas estão sendo retomadas, até um monte de coisa acontecendo, né? Então,
É assim mesmo, né? Eu queria agora fazer uma pergunta para a doutora Soraya e aproveitar para pedir para o pessoal, pode ir colocando no chat, que a gente vai tentando dar uma olhada para ir respondendo, tá? Tem uma pergunta aqui, doutora Soraya, que é a seguinte: quais são os maiores desafios para integrar a odontologia hospitalar ao núcleo de segurança do paciente e a cultura institucional de segurança? O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Bom, eu acredito que o maior desafio é a questão de cultura do serviço. O cirurgião dentista, e eu estou falando aqui no meio de 3 enfermeiras, né, gente? Quando a gente olha... Dentista. A senhora é dentista? Sim. Estava achando que era enfermeira. Quando a gente pensa na atuação do cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar, a gente entende que já há uma resistência. Então, hoje, os serviços que tem, né, no seu corpo clínico, o cirurgião dentista, e aí eu digo não o bucomaxilo, porque isso já é mais real, né, para todo mundo, já é mais concreto. Mas o dentista especialista em odontologia hospitalar, ele ainda não é uma realidade na maioria dos hospitais, né? Então, a gente vê que isso acaba acontecendo naqueles hospitais onde há já uma maturidade de governança clínica, então a gente acaba encontrando esse serviço, né, implementado. Então, quando a gente pensa nesse profissional dentro do hospital, compondo, né, o núcleo de segurança do paciente, a gente precisa entender que há de se ter aí uma evolução ainda maior, né, de compreensão do nosso papel ali, contribuindo, né, para que todos entendam que as nossas ações, elas acabam funcionando como uma barreira preventiva dentro da cadeia de segurança, né? Então, assim, nós temos ações que muitas vezes são reconhecidas lá no centro cirúrgico, né? Mas elas acontecem fora também, né? Em outros ambientes. Então, a gente está falando aqui na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, no controle de focos infecciosos de origem odontogênica. Então, a prevenção de pneumonia associada à ventilação, né, a pneumonia nosocomial, talvez também seja mais para quem tem um serviço em que o dentista já está ali, né, fazendo parte, integrando a equipe, isso acaba sendo, às vezes, uma realidade mais palpável, né, porque a gente está falando de controle de biofilme dental, então o cirurgião dentista, ele vai implementar as ações, ele treina a equipe de enfermagem, ele trabalha junto de enfermagem para que isso se concretize, né, para que a gente saiba fazer, definir bem esses processos. Eu acho que uma coisa que a Ana Clara trouxe e que é importante é que eu acho que o cirurgião dentista dentro do hospital, ele acaba tendo mais noção da importância dos processos do que quem está hoje no consultório, né? Quem vai trazer essa mudança na cabecinha de quem está no consultório é a 1002, né? É a RDC. Porque nós entendíamos a assistência, né? O dentista até hoje, ele entendia assistência numa outra perspectiva. Então, quando a gente ia montar o nosso consultório, a primeira preocupação era a infraestrutura, né? Ela vinha antes. E hoje, quando a gente olha para a RDC, a gente vê uma mudança de paradigma, né? Ou seja, eu penso primeiro que tipo de assistência eu vou oferecer, o que eu pretendo oferecer no meu serviço, né? Se eu vou trabalhar com sedação, se eu não vou, tudo isso vai implicar na gestão de riscos, na gestão dos processos, que culminam ali na frente com a gestão da qualidade, que vão promover a qualidade, que vão trazer a segurança do paciente. Então, quem está dentro, agora o dentista que já está dentro do hospital, ele já vive um pouco, né, essa realidade. Então, ele compreende melhor, ele entende melhor o seu papel ali. Então, a gente vê esse papel lá no hospital com muito claro, né? A questão da prevenção da pneumonia nosocomial, eu acho que foi a nosso favor no entendimento das pessoas da importância do nosso papel ali, da gente estar junto com a equipe, né? Então, existem estudos que revelam uma redução de 60%, né, das pneumonias, se a gente adota, né, esse protocolo dentro do hospital.
Uma outra questão que a gente vê dentro do hospital que contribui, né, para essa barreira preventiva que está, né, dentro da cadeia de segurança é o controle dos focos infecciosos de origem odontogênica. Então, por que a gente tem que estar dentro do núcleo de segurança do paciente, né? Porque é interessante a gente compor esse núcleo e estar lá ajudando. Porque a partir do momento que você entende que muitos casos a gente vai fazer um papel determinante muitas vezes para ajudar na evolução do quadro do paciente, né? Então, às vezes você vê um paciente diabético, né? Ele tem um foco de infecção, ninguém está olhando para aquilo, um foco de infecção bucal, e aquilo está não tá, o diabetes dele não está respondendo, não está controlando, você está com antibiótico, e de repente você vai, elimina, o dentista entra na história, elimina o foco de infecção, ele vai contribuir, ele vai contribuir para que o médico, né, para que a equipe de saúde possa ter um resultado melhor. Então, essa mudança, né, da visão também do nosso papel lá dentro, a gente precisa integrar essas equipes e discutir os casos. Então, se um paciente meu vai ser submetido, um paciente está hospitalizado, ele vai passar por uma cirurgia cardíaca, ele precisa passar por uma avaliação bucal antes, porque se ele tem focos, né, focos infecciosos, focos de origem odontogênica, que eliminados antes, se ele tem né, o preparo pré-operatório, isso vai viabilizar, né? Ele vai ter condições melhores, né, de resposta, de pós-operatório. Até o uso racional de antimicrobianos, você diminui o uso de analgésicos. Então, quando você enxerga esse papel, a gente se vê dentro da equipe, a gente vê que é um processo natural, né, de composição de uma equipe, trabalhamos todos juntos, o núcleo de segurança do paciente é mais uma oportunidade para que a gente possa trazer essa contribuição e buscar essas metas, né, da Organização Mundial de Saúde. É isso. Legal. Bom, eu acho que a senhora conseguiu até responder um pouco também de uma pergunta que a gente tem aqui, que fala por que é importante o paciente ser avaliado pelo cirurgião dentista antes da cirurgia. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, mas a gente vê que tem a obrigatoriedade da avaliação cardiológica, avaliação do anestesista, mas a gente percebe, principalmente no Brasil, a nossa população ainda não é tão contemplada com o cuidado odontológico e a gente percebe, né? Essa importância. Eu não sei o que mais que você poderia falar sobre Vamos isso. pensar. Tem outras coisas que a gente pode refletir sobre essa pergunta. Um paciente que tem risco para endocardite infecciosa. Então, se eu estou avaliando ele antes e ele vai né, demandar aí um preparo bucal, ou seja, eliminação desses focos, prevenindo a bacteremia, né, transitória ali durante o procedimento que ele precisa, né, ser submetido. Eu posso prevenir riscos, por exemplo, de avulsão e aspiração. Então, é bastante comum, né, a avulsão na intubação. Então, se eu tenho dentes com mobilidade, por exemplo, né, mobilidade dental, e ali numa situação de intubação, ele acaba, às vezes, avulsionando esse dente, há uma perda dentária, há um risco de aspiração. Nós temos situações em que o paciente é usuário, por exemplo, de prótese dentária, e ele precisa entrar numa situação, né, numa cirurgia de emergência. Essa prótese precisa ser removida porque há risco, né, de aspiração. Então, são vários as condições, né, lesões bucais. Num paciente entubado, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vê que o paciente que fica entubado muito tempo, ele pode morder o tubo, né? Isso vai impactar na saturação. Você tem dispositivos para que a gente possa conter isso, né? E dar para ele condições de melhorar essa saturação, porque ele para de morder o tubo. Então, eu acho que tem muitas coisas que podem ser trabalhadas aí, né, à beira-leito, no pré-operatório, no pós-operatório. Então, acho que é um universo, né? É muito interessante isso, né, doutora? Porque muitos pacientes, eles têm a chance,
né, de complicações no pós-operatório. Mas existem muitos riscos invisíveis, né? De repente, o paciente que não está ali categorizado como paciente de risco, mas você pode descobrir numa avaliação mais minuciosa com o especialista, né? Então, é importante a importância do profissional. Alguém falou de equipe multidisciplinar para que o paciente ele tenha uma visão global, né, do seu estado e a prevenção na totalidade. É isso, É, né? e assim, a equipe de enfermagem, ela é uma grande parceira do dentista no hospital. Nós somos Uhum, parceiros, porque muitas vezes quem recebe primeiro aquele paciente vai ser a equipe de enfermagem. E ela é. vai chamar a gente e falar, olha, eu acho que tem uma prótese aqui, né, tem um aparelho aqui que precisa ser removido, um aparelho fixo, eu tenho uma Uhum. lesão ali, ele está mordendo o tubo. Então, quem vai, na maioria das vezes, trazer essa sinalização é a equipe de enfermagem, Enfermagem. né? É, é. Ah, legal, bacana. Ô, Ana, você viu que tem um Agora, monte de pergunta que é da minha área aí? Muito de e CM, até adoro, adoro. complementando o que ela falou, tinha essa pergunta de como a enfermagem pode contribuir para a segurança do paciente em relação à assistência odontológica. Ela já colocou essas coisas, né? E É, assim, eu como professora educadora, eu sempre falo muito para os meus alunos, olhem bem a cavidade oral desse paciente para avaliar a necessidade de pedir uma avaliação odontológica, né? Porque a gente, às vezes, esses detalhes, a enfermagem que acaba olhando mais, até por conta de certos procedimentos que faz, né? E dessa avaliação inicial que o enfermeiro faz na admissão. Então, sabe, a gente tem que estar atento se percebe alguma lesão que pode ser uma suspeita de cárie, um dente quebrado, como você também falou, alguma lesão que não deveria estar ali na boca, né? Então, tem algumas questões que realmente a gente precisa ficar de olho. E a gente tem aqueles pacientes que são mais predispostos, né? Alguns você até comentou, como os diabéticos, os cardíacos, e hoje a gente tem cada vez mais os pacientes oncológicos, e muitos pacientes oncológicos para cirurgia. Então, realmente a gente precisa muito dessa ajuda, assim, né? E a gente, eu acho que é uma troca mesmo, né? é. Olha, no caso dos pacientes oncológicos, a gente tem o cuidado pré-operatório, que é importantíssimo, ele tem que estar preparado antes de uma intervenção cirúrgica, antes de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Então, nós entramos aí. E, por exemplo, quando você tem o transplante de medula, a ação preventiva ali, né, a aplicação do laser e outras medidas locais que o cirurgião dentista pode trazer, né, para esse caso, vão poder trazer, inclusive, uma diminuição de tempo de internação. Vamos voltar, deu algum problema técnico aqui, mas a gente já vai chamar as nossas participantes para a gente dar continuidade para poder finalizar, tá bom? Já está informando, ó, que a gente voltou, mas elas ainda não. Vamos ver. Só aguardar um pouquinho para ver se elas já estão entrando também. Gessilene já. Só mais um minutinho, tá, gente? Tô aqui de volta, me escutam? Sim. Vamos só esperar as duas entrarem para a Tá. gente continuar e. E eu não tinha
não pus a mão em nada, hein? Ele caiu, não foi? Não sei. Eu acho que sim, É que né? tá no tempo, né? Estão avisando Tem um que tá tempo. acabando. Não, mas a gente tem que finalizar, né? Ah, claro. Ó, o Então, pessoal tá sentindo muito, pedindo mais aí. Eu já vi nos comentários. então. Ai, graças a Deus, voltamos todas nós, né? Pronto. Então, a gente está falando um pouco dessa questão do processamento do material. Eu acho que tem duas coisas, né? Tem que ter um pouco no curso, né? As orientações. A gente também tem que fazer educação permanente, complementações. E eu gostaria de falar novamente do livro que a Sobec tem, que chama Boas Práticas na Gestão do Instrumental Cirúrgico, que fala de pontos que são comuns a todos nós. A questão da limpeza, a questão do processamento, tem uma parte, inclusive, do material odontológico, que fala do material mais da parte clínica e também do material cirúrgico. Então, inclusive mostrando trabalhos, pesquisas que têm sido feitas em relação a isso, né? Então, acho que é um material que o pessoal pode estar adquirindo e consultando. Além disso, a Sobec oferece alguns cursos voltados para essa área, né? Para trabalhar essas questões, e a Sobec é uma sociedade aberta para montar cursos em parcerias, né? Em parcerias, por exemplo, mais para a equipe odontológica, a gente tem condição de fazer isso também. Então, se vocês tiverem interesse, necessidade, podem formar um grupo, entrar em contato com a parte da Sobec Educação, né? Nós temos a enfermeira Débora Popov, que trabalha com a parte da Sobec Educação, e a ideia é trazer sempre a nossa colaboração enquanto enfermeiros para a saúde brasileira e até para a saúde da América Latina, né? Tanto que eu falei para vocês que esse livro ele foi até traduzido para o espanhol, a gente tem na forma de e-book em espanhol também. Então, o que a gente puder estar ajudando e colaborando, a gente vai ajudar e colaborar. Deixa eu ver se tem mais alguma comentário. É muito interessante, complementando, Ana, além das boas práticas e referências da Sobec, a RDC 1002 agora, muitos já estão antenados com isso, já sabem, e alguns ainda estão correndo atrás disso. E, assim, como educadora, né, responsável por essa área de educação, eu já li a RDC de ponta a ponta, claro, né? Já está aqui como foi na época da RDC 15, e ela traz para todos muitos esclarecimentos, muitas orientações. Então, acho que hoje é a nossa Bíblia, quando se trata, né, como foi a RDC 15 para a enfermagem, que contribui para a odontologia, ela traz o direcionamento. Eu acho que se seguir, no mínimo o que está na legislação nova, eu acho que já é um bom caminho. Então, eu acho que o ponto agora é focar na RDC, né? Debruçar e estudar, entender um pouquinho e buscar os cursos, claro, né? Então, tudo isso ajuda bastante, é muito importante. E como leitora, aqui parabenizo, né, a todos que participaram, né, as doutoras aí também que contribuíram, que algumas estiveram presentes na construção dessa legislação, né, que é uma coisa que não é fácil, que já estava há um tempo para sair. Então, acho que ajuda bastante. É um grande norte, viu? Um marco nacional para a segurança do paciente e para a evolução aí muito grande da odontologia, que está em evidência, né? Está aí para todos. Eu acho que nunca a odontologia nunca teve tão à frente, né, de tudo, das mídias. É muito importante para a especialidade, né? Concordo com você, é um marco para a assistência odontológica brasileira e até, eu acho que da América Latina, porque o Brasil é exemplo para muitos países da América Latina e eles aproveitam muito do que a gente tem no Brasil, né, para
tentar também usar, adaptar na América Latina e até para trabalhar com as suas leis, né? Então, acho que isso é muito importante. A odontologia é reconhecida mundialmente, a odontologia brasileira, a gente sabe disso, né? Que ela é reconhecida mundialmente, os dentistas, todo mundo fala que os dentistas brasileiros são excelentes, então é um orgulho nacional a odontologia brasileira e a gente fica contente de poder cada vez mais ver que tudo está melhorando, as coisas estão melhorando, as resoluções, as normas, as leis estão melhorando e contribuindo para uma assistência mais segura para o paciente, né? Esse é o Então, foco. acho que agora a gente pode ir encerrando. Eu gostaria de agradecer primeiro a minha parceira, Gessilene, né? Por me ajudar na moderação dessa live. E gostaria muito de agradecer vocês, as cirurgiãs dentistas, a Ana Clara, da Anvisa, né? E a Soraya, que é coordenadora de um curso de odontologia, e também nos colocar à disposição de vocês e das pessoas que estão na live para qualquer dúvida que surja, que pode entrar em contato com a SOBEC, que se precisar a gente encaminha para as doutoras que são nossas parceiras, para a Gessilene, que também nos ajuda. Queria muito agradecer vocês por toda a colaboração na live de hoje. Muito obrigada. Passo a palavra para vocês. Eu quero agradecer também, em especial, claro, os ouvintes que estão aí conosco, as doutoras pela rica troca, né? Pela expertise delas, claro, escolhidas, né, por nós aí para estar participando aqui pela vasta experiência e me colocar à disposição também, agradecer a nossa participação da CISPAC, dizer que nós estamos à disposição, já trabalhamos muito com a odontologia, temos nossa parceria com os nossos clientes, dizer que a gente continua fazendo os nossos cursos, vocês podem entrar no nosso site, nas nossas redes sociais e buscarem todas as novidades que a gente tem, inclusive junto com a SOBEC, né? Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa boa aí pela frente, vocês vão ter muito material bacana. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Tchau. Tchau. Até uma próxima. Isso aí, com certeza. Obrigadão.